Yuta é um dos personagens mais queridos e poderosos de Jujutsu Kaisen, e hoje vamos conferir uma super luta, cara, no jogo da Bate, contra Uro e Ryu. Então só bora. Mas antes, já deixa aquele like, comenta aí se você curte o Yuta e compartilha bastante esse vídeo. Não se esquece de ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Agora bora pra luta. Enquanto Ryu e Uro o observam à distância, Yuta luta contra Kurourushi logo após despachar Druth Lakdawala. Ciente de que está sendo observado, Yuta tenta evitar exibir seu verdadeiro poder, mas Kurourushi é mais forte do que esperado, e Yuta é forçado a mostrar mais de sua força do que gostaria para exorcizá-lo. Com o Kurourushi fora do caminho, Uro avança sobre Yuta. Ele se esgueira por trás dele e se revela comentando sobre o uso da sua técnica amaldiçoada reversa, uma das habilidades que Yuta queria esconder. Uro cria uma onda de destruição que atinge Yuta a vários metros de distância. Ele cai de pé enquanto protege a nuca, de onde veio o ataque surpresa. Uro diminui a distância entre eles e desfere um soco de direita na cabeça. Yuta sai do caminho e o soco de Uro apenas roça seu ombro. Ele lança um gancho de direita ao mesmo tempo, mas ela usa sua técnica amaldiçoada para distorcer o espaço ao redor do braço de Yuta, mudando sua forma. Seu braço parece alongado e sinuoso, confundindo Yuta enquanto ele sente o cotovelo de Uro atingindo seu queixo. Ela segue quebrando um espaço na frente de Yuta, que ele tenta bloquear, mas a força emitida pelo espaço quebrado o joga para trás. Yuta mantém o equilíbrio e cai de pé novamente, mas ele está tendo dificuldades em entender como os ataques de Uro continuam passando por suas defesas. Então o braço de Yuta volta ao normal e não lhe causa nenhum desconforto. Ele imagina que a técnica de seu oponente deve controlar o espaço sem prejudicar ninguém preso nele, comparando-a como uma lente que cria distorção. Ciente de que seu oponente a está analisando de qualquer maneira, Uro divulga os detalhes da sua técnica, explicando que permite que ela manipule o céu, tratando-o como uma superfície. Tendo revelado sua técnica e recebido um aumento de poder, Uro agarra o espaço vazio próximo a ela e o torna tangível, puxando como se fosse uma grande cortina. Dada a explicação de Uro, Yuta percebe que deve haver um truque para a aplicação da sua técnica se uma superfície conseguir passar pela sua guarda. Terminada sua explicação, Uro espera impacientemente que Yuta faça o primeiro movimento para que ela possa contra-atacar. Yuta decide conversar e tenta entender por que Uro agiria tão desesperadamente no jogo da Bate. Ele não chega perto de chegar a um entendimento e só serve para irritar Uro. Ela também descobre que ele é descendente do clã Fujiwara e direciona sua fúria ao grupo que ela costumava servir para ele. Ryu interrompe a conversa e se insere na luta, disparando explosão granita, uma explosão de longo alcance de energia amaldiçoada. Ambos os feiticeiros se viram para enfrentar o feixe enquanto ele dizima a área ao seu redor. Uro evita danos manipulando o espaço ao seu redor, enquanto Yuta é forçado a absorver a força destrutiva do ataque e se curar também. O ataque de Ryu revela sua localização, e ele também mostrou a seus oponentes seu amplo alcance de ataque. Ele é uma ameaça para os civis protegidos por Rika nas proximidades, e Uro não precisa considerar Kurourushi. Então os dois feiticeiros decidem que é melhor lidar com Ryu primeiro. Yuta faz o primeiro movimento e corre direto para o telhado onde Ryu está. Animado com a perspectiva de combate e abordagem direta de Yuta, Ryu responde com uma saraivada de feixes de energia amaldiçoadas disparados diretamente do seu topete. Yuta aumenta sua velocidade e usa sua agilidade para girar em torno de obstáculos e evitar a enxurrada de explosões. No entanto, ele é pego pelo disparo contínuo de Ryu e parece ser atingido por várias ondas de explosão. Ryu diz que esperava mais de Yuta e expressa desapontamento, até perceber que seu oponente evitou os ataques completamente, ao escorregar pelo buraco que Rika com as baratas de Kurourushi, permitindo que ele alcançasse o telhado. Yuta ataca Ryu e tenta acertá-lo com o cotovelo, mas ele desvia o antebraço de Yuta com uma explosão de energia amaldiçoada da palma da sua mão. A saída de energia amaldiçoada de Ryu marca levemente até mesmo o corpo reforçado de Yuta. Yuta diz a Ryu que é hora de encerrar a luta, e enquanto a fumaça sobe da sua mão, Ryu responde perguntando a Yuta se isso vai satisfazer a fome. Ryu compara a emoção da batalha a um jantar de iguarias finas. Ele explica que ao longo da sua vida foi atormentado por uma fome que nunca foi satisfeita por um banquete abundante. Yuta se prepara para uma ofensiva no final da conversa
e Ryu ataca com um gancho de direita fortalecido por sua produção explosiva de energia amaldiçoada. Isso os prende em uma rápida troca de golpes que permitem aos lutadores analisar as capacidades de combate corpo a corpo um do outro. Ao final dessa troca, os dois estão de costas um para o outro e se virando para o ataque. De repente, Ryu libera uma explosão de energia amaldiçoada das suas costas com uma força destrutiva incrível, acertando Yuta nas costas e fazendo voar pela cidade. Yuta cai no topo de um prédio antes de cair no telhado de outro e recuperar o equilíbrio. Ele não teve um momento de descanso enquanto Ryu o perseguia na rua abaixo. Ryu dispara uma versão menor de explosão granita enquanto executa uma estrela, mas Yuta bloqueia com suas próprias mãos. Yuta rapidamente parte para a ofensiva com um soco que quase joga Ryu no chão. No entanto, Ryu usa outra explosão de energia amaldiçoada do seu topete para bloquear o punho de Yuta, dividindo o feixe em várias direções. A força do soco de Yuta força Ryu de volta ao chão, mas ele é derrubado pela explosão. Uro aproveita para atacar Yuta enquanto ele está indefeso e voando pelo ar. Ela não acerta diretamente com a sua técnica, porque o truque é que Uro atinge a superfície do céu ao seu redor. Uro quebra a superfície do céu com um gelo fino e atinge Yuta com ele, fazendo-o colidir com um prédio com um movimento que ela chama de míssil de gelo fino. Irritado com a interferência dela, Ryu chama e insulta Uro e atira uma explosão granita nela. Uro distorce o espaço em torno de si várias vezes para gerar o feixe de volta à sua origem. Ryu sofre um golpe direto do seu próprio ataque pela primeira vez e é arremessado contra um prédio. Yuta sobe de volta ao campo de batalha e recebe um elogio indireto de Uro por ser tão resistente. Ryu percebe que apesar das imensas reservas de energia amaldiçoada de Yuta, até ele pode se esgotar com o uso repetido das suas técnicas amaldiçoadas reversas. Encurralado por adversários de elite, Yuta decide que é hora de dar tudo de si. Ele queria ficar mais distante dos civis antes de chamar a Rika, mas agora ele não tem escolha. Pronto para dar tudo de si para a vitória, Yuta chama a Rika para seu lado e pede a ela que lhe dê tudo. Rika aparece ao lado de Yuta, completamente manifestada e com força total. Uro e Ryu estão chocados porque não sabiam que Yuta estava se segurando antes e agora eles podem sentir sua recarga de energia amaldiçoada. Enquanto conectado a Rika através do anel de Orimoto, Yuta é capaz de manifestar totalmente o espírito amaldiçoado e acessar o seu armazenamento de energia amaldiçoada e ferramentas amaldiçoadas. Rika abre sua cavidade torácica para revelar um arsenal de ferramentas amaldiçoadas que ela pede a Yuta para escolher. Ele seleciona um invólucro de braço de metal para reforçar seus socos que Rika equipa em seu braço direito. Yuta e Rika começam seu ataque focando em Uro primeiro. Rika corre em sua direção e ela prepara uma superfície para contra-atacar. No entanto, a abordagem de Rika é uma distração que permite a Yuta aplicar o símbolo do clã no Maki em sua boca e ativar a fala amaldiçoada. Uro reconhece o símbolo e tenta cobrir as orelhas, mas é tarde demais, pois ela está completamente imobilizada pelo comando de Yuta para não se mover. Isso deixa Uro indefesa e à mercê de uma combinação brutal de socos rápidos de Yuta e Rika de ambos os lados. Enquanto Uro está sendo espancada, Ryu carrega uma explosão granita e intervém disparando. Rika impulsiona Yuta fora dos seus braços para perseguir Uro e rapidamente se vira e percebe o feixe vindo para eles. Ela bloqueia a explosão de Ryu com uma única mão, surpreendendo Ryu, que elogia a maldição por ser ainda mais resistente do que o seu mestre. Irritada com o ferimento na sua mão, Rika ataca Ryu com um soco cheio de raiva que acerta a lateral do seu rosto, fazendo voar. Rika tenta seguir interceptando o ponto onde Ryu vai bater e dando um segundo soco. Ryu se recupera mais rápido do que ela esperava e desfere um poderoso soco enquanto ainda rolava no chão. Isso envia Rika contra o prédio em frente a Ryu, que expressa sua empolgação com a intensidade crescente da batalha, declarando que ainda tem um apetite que exige um banquete. Enquanto isso, Yuta persegue Uro no topo de um prédio. Ele tira algumas mechas do seu cabelo e as usa como um intermediário para Shikigamis que lembram a cabeça com asas de Rika. Uro distorce o espaço ao redor de um dos Shikigamis e o manda para o chão antes de esmagá-lo com uma pisada. Ela não sabe que a trajetória do outro Shikigami voador que a circula está projetando um demônio, resultando em vários cortes em seu corpo. Depois de ser atingida, Uro reconhece a habilidade e percebe que Yuta copiou a técnica inata de Dhruv Lakdavala. Com seu oponente atordoado, Yuta acerta com um soco reforçado por sua ferramenta amaldiçoada, que a atinge de costas para a área onde Ryu e Rika estão. Yuta tenta acertá-lo com um outro golpe. Uro bloqueia e destrói a caixa de metal em volta do seu braço, quebrando uma superfície na frente do seu punho. Enquanto seu soco foi interrompido por Uro, Yuta diz a ela que, independentemente do que seus ancestrais fizeram com ela, viver de forma egoísta só levará até um certo ponto. Isso enfurece Uro,
mas Ryu interrompe seu discurso com uma onda de energia amaldiçoada que Yuta também nota. Ryu acredita que as palavras são inúteis nesse estágio e transmite que é hora do clímax. Ciente do que provavelmente acontecerá a seguir, todos os três ativam a expansão de domínio ao mesmo tempo. Antes de continuar essa luta, cara, venha lembrar de você deixar aquele like se você estiver curtindo. Isso ajuda demais o canal a crescer. E agora, bora voltar pro vídeo. Os domínios sobrepostos anulam a função de acerto garantido um do outro, e para evitar que Yuta ganhe vantagem, Uro e Ryu se concentram em construir suas barreiras rapidamente para manter Rika fora delas. Mas Rika já foi jogada longe o suficiente por Ryu para que nada em particular precise acontecer para conseguir isso. Rika não aceita ser incapaz de proteger Yuta e aumenta sua força para o próximo nível, refletido pela abertura do seu olho ciclóptico. No entanto, em vez de Rika se intrometer na expansão do domínio de 3 vias, Kurourushi reaparece inesperadamente e se infiltra neles, pois ele havia se reproduzido via patogênese e sua energia amaldiçoada foi herdada pela prole. Ele usa um enxame de baratas para manter Rika afastada fora da barreira, enquanto invade a luta entre os feiticeiros. Os 3 domínios sobrepostos são ainda mais instáveis do que 2, resultando na separação de todos eles antes de estarem totalmente formados. As condições conflitantes impostas a eles e a intrusão inesperada também comprometeram a integridade das barreiras. À medida que a barreira esférica contendo os 4 lutadores se despedaça, os 4 descem de volta ao solo, prontos para se enfrentar novamente a qualquer momento. Yuta percebe que Uro está preocupado principalmente com o reaparecimento de Kurourushi, a quem ela considera um adversário desfavorável. Yuta aproveita essa distração e chuta Uro por trás, fazendo-a cair em direção à maldição da barata. Uro fica de pé e se prepara para um ataque de Kurourushi, agarrando uma superfície do espaço ao redor. No entanto, ela vacila porque as técnicas amaldiçoadas são altamente difíceis de usar após a expansão do domínio. Isso deixa Uro vulnerável ao ataque de Kurourushi, que corta seu braço com sua espada de forma grotesca. Rika devora o braço decepado de Uro, impressionando Ryu, porque ele duvida que Uro possa criar um totalmente novo, mesmo que ele possa usar a técnica amaldiçoada reversa. Ainda mais enfurecida, Uro direciona sua raiva para Yuta novamente, apenas para Ryu dizer a ela que é suficiente. Não impressionado com os limites de Kurourushi e Uro, Ryu declara que os não convidou para a batalha e atinge os dois com a explosão granita. Ryu ainda pode produzir altos níveis de energia amaldiçoada, independentemente da sua técnica inata estar ativa ou não. Uro e Kurourushi são gravemente feridos por explosões granita e removidos da batalha. Uro está caído inconsciente enquanto metade do corpo de Kurourushi foi queimado. Yuta acaba com Kurourushi sem esforço com uma explosão de energia amaldiçoada reversa de sua palma para sua cabeça, deixando apenas ele e Ryu. A mesa está posta para a chance de comer a sobremesa que Ryu tanto deseja. Ele carrega uma explosão de energia amaldiçoada enquanto mira em Yuta e Rika. A técnica inata de Yuta não foi retornada, mas ele pode disparar uma explosão direcionada de energia amaldiçoada enquanto Rika está totalmente manifestada. No entanto, mesmo com força total, o feixe de Yuta é inferior à explosão granita de Ryu. A melhor opção de Yuta é carregar seu laser e liberá-lo antes que Ryu atinja a potência máxima. No entanto, o coração de Yuta é influenciado pelo olhar de Ryu, que comunica 400 anos de desejo por um confronto adequado. Yuta não encontra satisfação pessoal na luta, mas simpatiza com Ryu e satisfaz seu pedido apenas dessa vez. Ambos os lutadores carregam seus ataques ao máximo e os liberam em uma luta de raios de energia amaldiçoada. O feixe de Yuta é finalmente dominado e parece que ele e Rika foram lançados contra uma parede. Ryu acha essa troca épica extremamente gratificante e expressa sua alegria chamando de doce. Ele percebe uma onda de energia amaldiçoada vindo do seu oponente. Rika aparece de repente da fumaça e dispara uma explosão de energia amaldiçoada em Ryu, com Yuta correndo em sua direção simultaneamente. Embora inicialmente parecesse que Yuta foi atingido, ele evitou o feixe e usou a explosão para se impulsionar para frente. O feixe de Rika é uma distração para distrair a explosão granita de Ryu para que Yuta possa dominá-lo de perto. Embora Ryu inicialmente não esperasse que Rika fosse capaz de atirar sozinha, ele ajusta e bloqueia o feixe dela com a mão, em vez de disparar sua própria explosão. Ele declara que pode fazer tudo o que Yuta pode e observa que a explosão de Rika não foi tão poderosa quanto antes. Acreditando ter frustrado sua última abordagem desesperada de Yuta, Ryu mira e se prepara para encerrar a luta, liberando explosão granita. Yuta redireciona inesperadamente a explosão para o céu, usando a técnica inata de Uro.
Sua própria técnica já retornou e Ryu percebe que é a capacidade de copiar outras técnicas amaldiçoadas. Ele imagina que Yuta provavelmente cumpriu uma condição para copiar a técnica de Hiro quando Rika consumiu seu braço. Com o ataque desviando, Ryu fica aberto ao contra-ataque de Yuta, que usa mísseis de gelo fino para acertar Ryu no estômago, com um poderoso soco direto de direita que tira sangue da sua boca. Rika segue com um soco na cabeça que faz Ryu sangrar de lá também. Rika repentinamente volta à sua forma parcial depois que o limite de 5 minutos expira. Ryu não perde a oportunidade e acerta Rika com um soco supercarregado tão forte que teria sido demais para a maldição, mesmo quando ela estava completamente manifestada. Rika é arremessada contra a lateral de um prédio, espalhando-se sobre os escombros. Devido ao grande dano, Rika atinge seu limite e desaparece. Apesar de perder a ajuda de Rika, Yuta se mantém forte e desfere uma rajada de chutes que Ryu mal conseguiu bloquear. Os dois se envolvem em uma troca de golpes puramente corpo a corpo, acertando um ao outro com combinações de socos e outros golpes. Ryu admite que nunca pensou que haveria mais ação, mesmo depois que os dois usaram até a última gota de energia. Em êxtase com a persistência e o desempenho de Yuta, Ryu expressa que finalmente chegou ao momento que tanto esperava, uma sobremesa farta e adequada. Yuta leva a melhor sobre Ryu, agarrando seu casaco e forçando todo seu peso para baixo. Ele declara que a luta acabou e Ryu olha para baixo, confuso com a declaração de Yuta. Enquanto Ryu é distraído pela cratera criada pelo movimento de Yuta, a explosão de energia amaldiçoada que ele atirou cedo cai sobre ele com a mesma força incrível com a qual ele disparou, jogando no chão. Ryu sobrevive ao impacto, mas é totalmente derrotado e incapaz de lutar mais. Ele percebeu tarde demais que Yuta usou a habilidade de Uro de manipular o espaço para redirecionar a explosão granita em vez de descartá-lo. Depois de desviar a explosão para o céu, Yuta a enviou de volta ao mesmo tempo em que Rika deu um soco na cabeça de Ryu. Grato por ter terminado a sobremesa depois de 400 anos, Ryu agradece a Yuta e declara com orgulho que agora está com o estômago cheio. Yuta sai vitorioso, sem precisar matar seus oponentes, permitindo que ele peça seus pontos. Ele consegue com Uro, mas ela diz a Yuta que ele vai chegar no seu limite, porque calamidades como Sukuna transcendem sua força. Ryu não elogia Yuta por poupá-lo e o chama de mole por isso. Yuta se senta ao lado de Ryu e olha para os pássaros mais do que ouve os comentários de Ryu. Ele responde dizendo que Uro expressou um sentimento semelhante. Ryu fica surpreso por Uro ter sobrevivido a seu último ataque e assume que suas explosões foram enfraquecidas após a expansão de domínio. Ryu se senta e pergunta a Yuta sobre as repetidas conversas entre ele e Uro durante a batalha. Yuta explica que não há nada que possa ter sido dito que não tenha levado a mais conflitos. Ele acredita que a razão para isso é que ele é abençoado como indivíduo. Ryu não entende muito bem o que significa, mas respeita. Após a curta conversa, Yuta se levanta e diz a Ryu para dar a ele seus pontos. Ryu fica confuso até que seu Kogane revela a ele que os jogadores podem transferir pontos entre si. E uma vez que Ryu descobre o que está acontecendo, ele sorri e pergunta a Yuta se esta é a razão pela qual suas vidas foram poupadas. Yuta se alonga e não confirma nem nega isso. Ele simplesmente diz a Ryu para ser grato a seus camaradas. Yuta totaliza 190 pontos no jogo da Bate após as transferências de pontos, incluindo também os pontos ganhos da eliminação de Druve e Kurorushi. Essa foi a luta de hoje. Comenta aí o que você achou e não sai desse vídeo sem avaliá-lo. Deixa o like aqui e se inscreve. Obrigado por assistir até aqui. Vou ficando nessa, até a próxima. Fui, falou.